queria dar uma má notícia para vocês. Eu vim aqui hoje para dar má notícia. E essa é muito forte, irmãos. Você será cortado ou podado. Você decide. O título da minha mensagem hoje é Cortado ou Podado. Você decide. A decisão está nas tuas mãos, se você será cortado ou podado. As duas coisas doem, irmãos. As duas coisas não são agradáveis, mas uma tem um fim bom e a outra tem um fim mau. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15, versículo 8. Obrigado. A minha parte melhora. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar, que uma das vezes que eu vim aqui a Orem, a minha esposa tinha vindo antes para o Porto. Ela foi ao Porto, que ela precisava resolver algumas coisas com uma irmã nossa, numa repartição pública, e ela falou, eu como vinha depois, ela de carro, e ela veio de avião com essa irmã, ela falou, olha, eu vou deixar aqui a minha mala, você ponha no carro e leve. E sabe o que aconteceu? Ela não pôs a mala na saída, pertinho da porta da saída, ela deixou no quarto. Eu vim embora. Ou seja, quando ela chegou aqui, eu fui buscá-la no autobus ali, no autocarro em Fátima, ela falou, aí a minha mala? Eu falei, que mala? Irmãos, eu estou vivo. Eu não morri. E isso é um testemunho. Ela não ficou nem brava, ela não brigou comigo, ela não... Sabe o que ela pensou? Bom, já esqueceu, se eu bater, ou se eu matar, não vai adiantar nada. E, irmãos, isso é um testemunho, porque eu estou vivo. E ela, olha, Deus supriu, ela foi numa loja chinesa aí, comprou as coisas que ela precisava, poupadinha que ela é. Ela é uma mulher poupada, e louvo a Deus por isso. Foi no chino, comprou coisas, se virou, e sempre bonita, sempre guapa, como dizemos ali na Espanha. Bom... Mas eu quero ler com vocês João capítulo 15, de 1 a 8. Diz assim, não precisa ficar em pé, mas tenha reverência à palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Senhor, oramos para que a tua palavra produza os frutos para o qual tu a enviaste. Ó Senhor, encontre em nós coração com terra fértil, corações, Senhor, receptivos à tua palavra, e que não somente venhamos a ouvir, mas também a praticar aquilo que tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Então, segundo este texto, irmão, você ou será cortado ou podado. A decisão é tua. Se você está dando frutos, se você está produzindo, então o agricultor, que é o Senhor, vai limpar áreas da sua vida. Vai limpar o ramo, que é você, para que produza mais frutos. Eu não sei quantos de vocês entendem de vindima, de vinha, de agricultura, de videiras, mas eu fui estudar um pouco. Quando Deus me deu essa palavra, eu fui ler um pouco sobre a plantação de uvas. E se a videira não for cuidada, ela vai acabar morrendo, ela vai acabar não produzindo nada, porque são tantos brotos, tantas gemas, tantas
ramos que a seiva não pode alimentar a todos. A seiva alimenta aqueles que são cuidados pelo agricultor. Sabe, irmãos, na vida cristã não há meio termo. Na vida cristã não há jeitinho brasileiro. Na vida cristã não há, vamos tentar. Não, na vida cristã é sim ou não. Na vida cristã, ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, o Senhor vai vomitar-te da sua boca. Sabe, irmãos, é interessante que se você pode estar apegado à videira e não dar frutos. Há muitos cristãos que estão na igreja, que estão buscando a Deus, que se dizem parte da videira, mas não produzem nada. Esses estão a um passo de serem cortados. E infelizmente, deixa-me te dizer uma coisa. Alguns já foram cortados e nem perceberam. Alguns estão na igreja, mas já foram cortados da videira e nem perceberam. São cristãos que não dão fruto, são cristãos que criam problemas, são cristãos que te sugam a energia do resto da videira. Estão prestes a ser cortados. Mas eu tenho uma notícia boa também. Se você for cortado e se arrepender, você pode ser enxertado novamente. Mas a decisão é tua, meu irmão. Se você não está produzindo nada, se você não está trabalhando para que o Senhor seja glorificado, porque Ele é glorificado no fato de darmos muitos frutos, se você não está glorificando ao Senhor, você está prestes a ser cortado, se é que já não foi. Deixa eu dizer uma coisa, nós louvamos, nós pulamos, nós dançamos e eu amo isso. Eu fui ministro de louvor durante 30 anos e a mim me encanta o louvor, o momento de louvor e adoração, mas isso não vale de nada. Isso não vale de nada se nós não estivermos produzindo frutos que adorem e que santifiquem o nome do Senhor. Podar é limpar, roçar, capinar, cortar os galhos inúteis das árvores e videiras. E Deus faz isso. Ele nesse texto é indicado como lavrador e essa obra é dele. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus e queremos limpar o ramo do nosso irmão. Você não tem que se preocupar com o ramo do teu irmão, você tem que se preocupar com a tua vida. Esses dias um irmão disse para uma pessoa, eu vou te dar um gato. Para outra pessoa falou, um gato? O que é que eu quero com um gato? Ele falou, eu vou te dar um gato porque o gato tem 7 vidas, assim você cuida da vida dele e para de cuidar da minha. Você está cuidando muito da minha, você precisa de um gato. Que aí tem 7 vidas, cuida das 7 vidas dele. Tem muito cristão aí querendo cuidar da vida dos outros. Quer cuidar da vida do pastor, quer cuidar da vida do líder da célula, quer cuidar da vida do líder do louvor, quer cuidar da vida de outro, mas não está cuidando da sua. Irmãos, nós não somos chamados para julgar ninguém ainda. Um dia nós com Cristo julgaremos. Mas esse momento é momento de nós amarmos. Eu cuido da minha vida, eu me aproximo mais de Deus, para que, amando a mim mesmo, eu possa amar também os meus irmãos. A gente com muito problema, que não foi curada, que está a passar por feridas e ferem os outros. Então o que você precisa fazer? Você precisa se aproximar ao agricultor e dizer, limpa-me. Sabe, eu ainda não vou chegar nessa parte não, mas como eu disse antes, ambos são incômodos, o corte e a poda. Mas o corte é definitivo e leva à extinção da possibilidade de dar frutos. Enquanto a poda, apesar de doer, ela tem um fim benéfico, que é para que você produza mais frutos ainda. Agora, como eu disse, eu fui ler um pouco sobre a poda da videira e há uns vídeos fantásticos sobre a poda da videira. Eu ia colocar aqui, mas ia tomar muito tempo. E como a Michelle só me deu 10 minutos, eu não coloquei esse vídeo, mas há um vídeo aí que chama As Podas da Videira. E há 2 tipos de podas que a videira recebe. A primeira é chamada poda de formação. Você pode repetir comigo? Poda de formação? A poda de formação, ela é feita nos primeiros
3 a 4 anos. Você plantou aquela vide, então nos primeiros 3 anos você vai dando a poda de formação. E a poda de formação é para que esta videira jovem, que acaba de ser plantada, seja determinada a sua forma e o tipo de crescimento da planta. De acordo com a uva que você produz, você pode produzir a uva Niágara, pode produzir a uva rosa, vermelha, a branca. Cada uma tem um tipo de formação. Quantos galhos você vai deixar para um lado, quantos para o outro, a distância. Então, essa poda de formação é extremamente importante. Às vezes a gente pensa que o Senhor vai nos podar só quando nós formos mais velhos. Não, a poda de formação. Se você acabou de se converter agora, é importante que você passe pela poda de formação para que você seja um cristão frutífero do começo ao fim. E se você acabou de se converter, essa poda é muito importante, porque se você não for bem podado, você vai ser um crente que vai crescer defeituoso, que as suas crenças, o seu credo, vai ser um credo defeituoso, você vai continuar com práticas da sua religião anterior, se você não for podado nessas áreas. Essa poda de formação, esse discipulado inicial, ele é muito importante. É preciso que você aceite que agora você é uma nova criatura e precisa romper com hábitos passados. Poda de formação. Em segundo lugar, a poda de frutificação ou poda de produção. Quando a videira adquire já a forma definitiva, a poda de frutificação é utilizada para manter a forma da videira e controlar o seu crescimento. Então, irmãos, não pense que você vai passar pela poda uma vez na vida, não. A poda é periódica. É preciso uma poda no inverno e é preciso uma poda no final da primavera e início do verão. Ou seja, anualmente, a videira passa por pelo menos 2 podas. O que é que representa isso na minha maneira de ver? É que você vai ser podado tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de tristeza. Quando tudo vai bem, você precisa ser podado para glorificar a Deus, porque tudo vai bem. Quando algumas coisas vão mal, você precisa buscar a Deus e mostrar a Ele, buscar a sua presença, para que Ele te ajude a suportar essas coisas más. Sabe, irmãos, algumas vezes a gente reclama da situação que a gente está passando. E muitas vezes a gente está passando por uma situação, primeiro porque a gente semeou aquele problema. Eu creio muito na lei da semeadura. Você vai colher o que você plantou. Se você andou fora dos caminhos do Senhor, se você não criou seus filhos no caminho do Senhor, você vai sofrer depois chorando pelos seus filhos. Eu falo muito sério com os pais que têm filhos, crianças e adolescentes, porque eu passei por isso. Eu criei os meus filhos nos caminhos do Senhor. Os 2 estão nos caminhos do Senhor hoje. Não é por mim, é por Deus, mas eu mostrei o caminho. Então nós, pais, temos que mostrar o caminho para os nossos filhos. Se o filho te ver, vir à igreja uma vez, um domingo, faltar 2, faltar 3, qual é a vida cristã que ele está aprendendo? É essa, é assim que ele vai ser. Se ele não te ver orando, se ele não te ver buscando a Deus, se ele não te ver passando tempo a sós com Deus, como é que esse filho vai ser? Exatamente o que você é. Então há muitas coisas que a gente passa na nossa vida que a gente trabalhou para elas. Mas há outras coisas que nós passamos na vida que é Deus nos podando. Eu não ouvi nenhum amém agora. Há coisas que passamos na nossa vida porque Deus está nos podando. Sabe, irmãos, se você precisa de paciência, Deus vai colocar na tua vida pessoas que te testam a paciência. Se você tem dificuldade de controlar sua língua, Deus, e de dizer palavrotas, né, dizer palavrões, Deus vai te colocar em situações que você vai... Né, aquele crente que o cara fecha ele no trânsito, ele... em vez de dizer, Deus te abençoe, ou Deus te... Né, xinga a mãe dele. Deus vai te colocar em situações que para te podar, para você aprender, para você suportar, para você agir com o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio.
Deus vai te colocar nessas situações porque Ele quer te podar. Ele quer fazer de você o que Ele deseja. E para isso, às vezes, Ele tem que nos passar pelo fogo, passar pelo deserto, passar por situações. O povo de Israel precisou ficar 40 anos no deserto, estava sendo podado por Deus. E acabou que eles não produziram, todos foram cortados, só entraram os filhos na terra prometida. Irmãos, Deus continua sendo o mesmo. Ele exige de nós 100%. Você não pode dar 80%, você não pode dar 90%, você não pode dar 99%. Ele quer todo o teu coração. Ele quer tudo em você. Há cristãos que têm dificuldade de dar o dízimo, de ofertar. Se eu não entendi ainda a questão do dízimo, que tudo que é meu é de Deus, e Ele me deixa ficar com 90%, se eu estou retendo alguma coisa é porque eu ainda não estou sendo trabalhado por Deus. Mas eu não vim aqui falar de dízimo, eu vim falar do teu coração. O que é que está movendo o teu coração nesses dias? Que fruto você está dando para Deus? Ser podado parece difícil, mas nós não devemos orar para a poda, para o ato em si, sim para o propósito para o qual ele é realizado. Mais importante, devemos olhar a motivação pela qual Deus nos poda. E Ele nos poda para que o seu nome seja glorificado. A sua vida foi feita para glorificar a Deus. Quanto você está glorificando? Há crentes que passam um ano inteiro sem ganhar uma alma para Jesus. Ah, pastor, eu não ganhei nenhuma alma para Jesus, mas eu preguei o evangelho para as pessoas que estão ao meu redor. Amém. A decisão é delas. Mas há crentes que nem abrem a sua boca para falar de Jesus. Eles têm vergonha, ou eles têm medo, ou eles têm receio, ou eles pensam com falso pensamento. Ah não, eu só vou pegar para essa pessoa quando ela estiver preparada. Para com isso, irmão. Pregue a tempo e fora de tempo. O importante é que aquela semente fique no coração. Quando ela vai germinar, quando ela vai frutificar, isso é com Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, irmãos, temos que produzir. Temos que produzir. Há um autor chamado Miguel Herrera Júnior, ele escreve uma devocional que chama Pão Diário. Ele fala também na Rádio Transmundial e ele disse: uma das vantagens que temos sobre as árvores é que nós podemos levar voluntariamente os nossos galhos doentes ao agricultor. Nesse caso, a poda será bem menos dolorosa. Ele chama isso de autopoda. É quando eu vou diante de Deus e reconheço o meu pecado, reconheço que há galhos doentes na minha vida e digo: Senhor, limpa-me, transforma-me, Senhor. Senhor, eu necessito de transformação nessa área. Essa autopoda é extremamente importante porque ela vai doer menos. Você já reconheceu. É diferente de quando o Senhor tem que atuar na tua vida porque você não está reconhecendo esse pecado, ou essa deficiência, ou essa enfermidade. Eu vou diante de Deus e de uma forma muito mais suave, suportável, agradável, eu permaneço nele. Quando esse texto diz: se vocês permanecerem em mim e eu em vós, então dareis muito fruto. Isso significa que eu vou diante do Senhor e digo: Senhor, eu não sou digno. Senhor, há falhas na minha vida. Porque, irmãos, há falha na vida de todos. Eu vou dizer uma coisa, até na minha, na do pastor Paulo. Não é porque somos pastores que não erramos. Nós erramos, cometemos erros. Mas o importante é que nós reconhecemos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou e mandou matar. Ou matou, colocando na linha de frente, o marido da mulher com quem ele adulterou. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele se aproxima diante de Deus e fala: Senhor, errei contra ti. Perdoa-me. Ele teve consequências pelo seu erro, mas ele reconheceu que por isso ele é chamado do homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus não é um homem que não erra, mas é o homem que reconhece os seus erros e se aproxima de Deus e diz: Senhor, como filho pródigo, já não sou digno de ser chamado teu filho, coloca-me pelo menos como um dos teus jornaleiros.
é quando eu reconheço que diante de Deus Ele é tão santo, tão grande, tão majestoso, que eu não sou nada. E eu dependo dEle até mesmo para me aproximar em reconhecimento dos meus erros. João 15:5, que acabamos de ler, diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada. Tudo de bom que fazemos vem do Senhor. E o corte, irmãos, é definitivo. Podar é diferente de cortar, pois essa última causa a morte, enquanto a primeira, podar, promove uma renovação da vida, uma esperança, um renascer para cumprir com a nossa missão, com determinação, que é dar frutos e frutos em abundância. O corte é definitivo, o corte é morte, porque o galho estéril às vezes está sugando a seiva dos outros galhos que poderiam frutificar, então eles são cortados, jogados no fogo para serem queimados. Não há mais esperança. Foi assim com a figueira. Você se lembra da história da figueira? Jesus se aproximou de uma figueira e queria comer um fruto e não havia frutos, e ele amaldiçoou aquela figueira, e ela secou, morreu. Infelizmente há muitos crentes que já morreram, que não produzem mais nada, só produzem confusão, intriga, divisão entre irmãos. Tudo para ele está mal. Se o pastor pregar alguma coisa mais séria, ele muda de igreja. Ele vai para outra. Já morreram. Agora, há esperança, se eu reconhecer, eu posso ser de novo enxertado e dar frutos. A decisão é tua. Eu termino essa palavra, irmãos, que a poda, embora possa parecer violenta, ruim, agressiva, no final ela produz vida e vida em abundância, porque a seiva se reaviva nos galhos secos e agora está produzindo, está saudável novamente. Potencialmente vivos, ramos que emergem de uma planta aparentemente inerte, seca, sucumbindo. Se você olhar uma figueira no inverno, parece que está morta, parecem secos, mas quando vem a primavera de novo começam a sair os brotos e aqueles cachos grandes de uva que nos agrada, que também serve para produzir um bom vinho. Quanto mais cuidada, esses dias uma amiga, nós temos um grupo de amigas e elas estão combinando de comprar uma videira. E eu falei, mais importante do uma vinha, Jesus. E eu falei para elas, mais importante do que comprar é contratar quem vai cuidar. Porque comprar é fácil. Agora, cuidar, tirar as enfermidades. Os galhos antigos, eles às vezes estão com enfermidades, eles precisam ser cortados para deixar os mais novos emergirem. Sabe, irmãos, isso é o mais difícil. Mas nós temos um bom agricultor. É Deus. Ele sabe como tratar com cada ramo. Cada um de nós aqui somos ramos diferentes, com características diferentes, com background diferente, com histórias diferentes, mas o Senhor, como um sábio agricultor, Ele sabe cuidar de cada um. E ninguém cuida melhor do que Ele. Quanto mais perto você estiver do agricultor, mais você vai produzir. E num desses vídeos que eu vi sobre a poda, diz que eles cortam os ramos que estão longe do tronco da videira, porque esses já não vão produzir. Produzem aqueles que estão mais perto. Eu falei, Jesus, quando usava essa alegoria, sabia o que estava falando. Se nós estivermos perto do Senhor, irmãos, você quer produzir mais? Aproxime-se do Senhor. Busque intimidade com Deus. Passe tempo a sós com Deus. Você vai ver que a tua igreja melhora. Você vai ver que o teu pastor melhora. Você vai ver que os teus irmãos melhoram, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai mostrando as falhas em você e você para de ver a falha nos outros. Irmãos, é muito simples, é muito fácil. Nós é que não queremos aprender. Nós é que queremos complicar as coisas, porque é muito fácil. Passa tempo com Deus, chora. Há problemas na tua igreja, no teu grupo. Ora, pede a Deus, o Deus vai mudar, ou o grupo vai mudar você. Você vê problemas no teu pastor, e muitas vezes as pessoas veem problema em mim como pastor, e eu falo, ora, porque Deus vai mudar, ou o teu coração ou o meu. Porque a obra é dele, a igreja é dele, ninguém dirige a igreja do Senhor, é ele que dirige. Então, ora que melhora. Leia a palavra. As tentações virão, o diabo vai querer soprar coisas no teu ouvido, mas quanto mais você conhece a palavra do Senhor, mais você pode refutar as mentiras de Satanás.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terminando então, irmãos. Eu quero que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. O interesse de Deus é que estejamos ligados a Ele para produzir frutos. Que fruto? Frutos do Espírito. Amor. Ministrar na vida do teu irmão. Abençoar a vida do teu irmão. Profetizar coisas boas sobre o teu irmão, mas não profetizar porque você imaginou. Não porque Deus te dirigiu. Você sentir que teu irmão está passando por dificuldades e não criticá-lo, aproximar-se dele e orar com ele. Você ajudar os teus pastores, são os anjos da igreja que Deus colocou aqui. Eles têm um propósito de apresentar todas as vidas que Deus entregou nas mãos deles, melhor do que eles receberam. Porque discipular, irmãos, é levar a pessoa a um nível mais alto. Então ajudem os seus pastores, ajudem os seus líderes. São homens e mulheres que pagam o preço, que oram por você. Mas o fruto mais importante que nós podemos dar são novas almas, frutos eternos, ganhar pessoas para Jesus, falar de Deus. É para isso que Ele nos deixou aqui nessa terra, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso Deus nos salvou. O Senhor está falando comigo e com você que nós precisamos dar frutos. O Senhor está voltando, irmãos. Quem vê as notícias, quem vê o que está acontecendo no mundo, sabe que o Senhor está às portas de voltar. E Ele vai perguntar para você, o que você fez com os dons que eu te dei? E você pode dizer, Senhor, mas eu não era evangelista. Mas não é só o evangelista que tem que pregar. Somos todos nós, todos os discípulos de Cristo. Nós somos embaixadores. Há gente ao teu redor que está sofrendo, que necessita de uma palavra. Os campos estão brancos, diz a palavra, mas não há trabalhadores. Sabe por quê? Porque 80% da igreja, se não 90%, só se contenta em vir ao culto ao domingo, sentar nesta cadeira, ouvir uma boa música, uma palavra agradável, ir embora e passar a semana inteira sem produzir nada. Muito cuidado se você está assim. Mas o que eu quero dizer é que há esperança. O Senhor está querendo podar a tua vida. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Eu quero que você pense o que precisa ser podado na tua vida. Ou então, se você não vê nada, se você já está tão cauterizado que você não vê nada que precisa ser feito na tua vida, peça ao Espírito de Deus, Senhor, mostra o que eu preciso ainda para produzir. O que é que eu preciso fazer, Senhor, para que eu produza mais frutos na minha vida? Senhor, ajuda-me a aproximar-me de Ti, a investir tempo num relacionamento íntimo contigo, para que eu possa conhecer, Senhor, os Teus caminhos, para que eu possa entender, Senhor, o que Tu estás fazendo, o que Tu queres fazer. A palavra diz que o Senhor revela os seus segredos aos seus amigos, aqueles que o buscam. Se você buscar a Deus, você vai entender o projeto que Ele tem para Orem, o projeto que Ele tem para esta cidade e o propósito para o qual Ele te trouxe para cá, porque Ele te trouxe com um propósito. Às vezes você pode pensar que você veio para ganhar dinheiro, para sair de um problema de violência ou outro qualquer problema, mas Ele te trouxe para cá com um propósito eterno e Ele quer que você cumpra esse propósito e dê esse fruto. Se você sente que o Senhor falou com você, levanta a tua mão. Levanta a tua mão se você sentiu que o Senhor falou com você. Ninguém está vendo, só eu estou com os meus olhos abertos. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, 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 amém. Pode abaixar tua mão. Eu quero que você e todos nós vamos fazer essa oração juntos com esses irmãos que levantaram a mão. E a oração é a seguinte: Senhor Jesus, eu sei que eu posso produzir muito mais, mas eu preciso, Senhor, me aproximar de Ti, receber da Tua seiva, receber de Ti, Senhor,
para que eu possa dar e frutificar. Senhor, então eu me apresento diante de Ti esta manhã, e eu quero, Senhor, permitir que Teu Espírito me pode. Eu não quero ser cortado. Se por acaso, Senhor, eu já fui cortado, eu quero ser novamente enxertado à vide, para produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Muito mais do que uma canção, muito mais do que uma dança, muito mais do que palavras. Eu quero produzir, Senhor, frutos visíveis que glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos.